Olá, bom fim de manhã a todos. Dr. Rafael, gostaria de cumprimentá-lo. Não posso aqui deixar de cumprimentar, como instrutora do Zero Morte Materna por Hemorragia, a doutora Suzane, dizer que eu conheço e sou testemunha da potência dessa atividade na redução do Zero Morte Materna por Hemorragia, e como instrutora também tenho uma alegria muito grande de estar aqui nesse momento. Hoje, para mim, é um dia muito especial, porque eu tive a oportunidade de estar junto com o Vitor nessa carta para a segurança do paciente, pelas mãos do Dr. Antônio Braga, vir ao Ministério para apresentar, não só fazer parte desse grupo que foi tão importante em relação à Covid, mas também está trazendo um pouco de um outro projeto que a gente tem uma vontade muito grande que fique à disposição de todos. E é desse projeto que eu vou falar um pouco quando eu falar da situação epidemiológica no Brasil. Pode passar o próximo. Eu marquei para vocês ali, eu sou professora na Faculdade de Medicina da USP, em laranja está o Hospital das Clínicas, que é esse instituto que se transformou num instituto exclusivo para a Covid, em verde o Hospital Universitário, que durante o ano de 2020 abrigou também as pacientes de gestação de alto risco. No Hospital das Clínicas, eu não tenho nenhum medo de estar errando, talvez a gente tenha sido um dos maiores hospitais do mundo no atendimento em gestante e puérpera em UTI. Nós tivemos 194 gestantes e puérperas em UTI e nós tivemos uma percentual de morte materna na primeira onda. No total, são 14 óbitos, na primeira onda, 10% de mortalidade e na segunda onda, 5% de mortalidade. Então, a gente se orgulha muito por esse caminho que nós fizemos. Hoje, o que eu vou estar trazendo para vocês é um pouco do Observatório Obstétrico Brasileiro. É um projeto que tem financiamento do Bill e Melinda Gates, do CNPq, então tem um vínculo grande da parte de ciência de dados. E o que é esse observatório? Pode passar o próximo. O observatório foi uma ideia que a gente teve de começar a trabalhar um pouco melhor os dados públicos. Os dados no Brasil, eles são coletados. A gente precisa parar de achar que a gente não tem dados de qualidade. As publicações do CDC também mostram dificuldades com os dados. Então, sim, nós temos dificuldades, vocês vão ver alguns pontos que nós precisamos melhorar, mas nós temos dados disponíveis, dados públicos. Tudo o que está sendo apresentado aqui vem direto do Open Data SUS. Então, a gente não procurou nenhuma secretaria, são dados oficiais. E a gente tem no Brasil, esse é o mapa dos casos de Covid-19 do CIVEP gripe, então são casos internados por Covid-19 em gestantes e puérperas. Nós tivemos 17.921 casos de internação por Covid-19 e 13.346 casos que a gente fala que é síndrome respiratória aguda grave não especificado em gestantes e puérperas. Isso já é um ponto de preocupação, porque hoje a gente tem acesso a teste e a gente tem não especificado e não diagnosticado num número grande. Então, queria trazer aqui esse alerta para que a gente realmente esteja atento a essa situação. Próximo. Quando a gente olha a situação atual de gestantes e puérperas, então no primeiro gráfico é o número de casos e no segundo gráfico é o número de óbitos. A gente vê que a segunda onda da Covid-19 ela foi muito pior do que a primeira onda quando a gente olha gestantes e puérperas. Tudo isso que eu estou apresentando para vocês aqui são dados que qualquer pessoa pode acessar no observatório. Tá? Então, é só entrar lá, colocar médias móveis, vai ter esse gráfico disponível. Pode passar o próximo. Qual a situação? 2020, 460 óbitos por Covid-19, uma letalidade de 7,3%. 2021, 1.414 óbitos, o que dá uma letalidade de 14,7%. Esses são os dados atualizados em 22 de setembro.
O CIVEP Gripe atualiza a base sempre na quarta-feira, então quem acessar o observatório na quinta-feira já vai ter acesso aos dados atualizados. Próximo. Para a gente ter uma comparação, né? Eu acho que é sempre importante, se a gente olhar 2019, onde não tinha Covid, o total de óbitos que nós tivemos foram 1.575 óbitos. Se a gente olhar 2021, só Covid, sem olhar outras causas, que como o doutor Antônio Braga colocou, essas outras causas também têm possibilidade de aumentar, por conta da sobrecarga no sistema de saúde, nós já estamos muito próximos do total de óbitos do ano de 2019. Então, só Covid já está chegando a isso. Uma outra dúvida, quando a gente apresenta aqueles gráficos, eles são obviamente muito semelhantes aos gráficos da população geral. Então, a primeira pergunta que vem é: aumentou para a gestante puérpera, mas aumentou para todo mundo? Não, não aumentou na mesma proporção. Enquanto a gente teve um aumento de 274% para gestantes e puérperas na mortalidade, na população geral, esse aumento foi de 81%. Então, sim, fica muito claro que esta população é mais frágil e que ela precisa ser olhada de uma forma diferenciada. A forma como nós estamos lidando com essa população não é uma forma que está atendendo. Por isso foi tão importante fazer o manual, por isso foi tão importante trazer intensivistas nessa segunda versão do manual, por isso foi tão importante cada uma das discussões, para que a gente possa dar um olhar diferenciado para essa população. Próximo. Queria trazer um pouco o recorte para vocês de qual é essa situação quando a gente olha alguns detalhes. Então, faixa etária. Sim, existe um aumento de acordo com a faixa etária. Nós temos que a faixa etária onde a gente tem maior mortalidade é acima de 35 anos, mas eu tenho que pontuar para vocês mais de 70 óbitos de adolescentes gestantes ou puérperas com Covid-19. Então, por isso é que é tão importante a inclusão da gestante no grupo prioritário para vacinação quando entra adolescentes. E isso é uma coisa que foi muito importante, esse olhar diferenciado para que a gente não perca as nossas adolescentes pelo Covid. Próximo. Outro ponto importante que a gente nunca deve deixar de olhar é a questão racial. Sim, a gente tem as mulheres pretas falecendo mais de Covid proporcionalmente do que as mulheres brancas, mesmo do que as mulheres da raça amarela. E aí é importante a gente olhar de uma forma especial para a população indígena. A população indígena também tem que ser olhada com muito cuidado pela dificuldade que tem, que muitas vezes ela fica isolada e não tem aquele acesso que é tão importante. Próximo. Quando a gente olha o momento da gestação, esse é um ponto importantíssimo, porque todo mundo olha para o terceiro trimestre. Em números absolutos, nós temos mais mulheres que pegaram Covid no terceiro trimestre, depois de 28 semanas. Mas a mortalidade é maior no grupo de puérperas e seguida do segundo trimestre, que vai de 14 a 28 semanas. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes o foco está naquela mulher do terceiro trimestre, mas proporcionalmente quem morre mais é quem está no segundo trimestre. Lembrando que a gente ainda tem um complicador das puérperas que morreram, 5% delas, segundo os dados que a gente tem e analisa, contraíram a Covid-19 no ambiente hospitalar. Isso mostra a importância da testagem das gestantes que estão em trabalho de parto, para que a gente possa realmente isolar de uma forma adequada e, com isso, conseguir um bom resultado. Próximo. Um outro ponto que a gente tem que mostrar, e eu não vou me detalhar muito sobre essa questão, mas já foi até colocado aqui,
O Brasil, a gente tem que olhar para ele como um todo. E existe uma desigualdade muito grande quando a gente olha o óbito segundo o estado de residência. Então, existe sim uma distribuição desigual no nosso país. Próximo. Esse talvez seja um dos dados mais polêmicos, e aqui eu vou dividir com a Maria José. A gente no observatório, além do objetivo de dar visibilidade para os dados, a gente tem um objetivo de que esses dados possam ser olhados, criticados, se estiverem errados, corrigidos pelas secretarias municipais e estaduais. Não está na nossa mão, a gente só avalia. Então, quando a gente avalia os casos de morte materna por Covid, a gente tem um dado que 1 em cada 5 dessas gestantes não teve acesso à UTI. Que dado esse é avaliado, a gente não considera o não preenchimento como não, a gente considera como não quando alguém foi lá e preencheu que não foi para a UTI. Existem, às vezes, alguns questionamentos, perguntando se realmente esse preenchimento foi correto ou não. E aí eu lembro a todos que nós, como observatório, lidamos com o dado preenchido como ele está, né? Mas o observatório, eu vou mostrar para vocês depois, dá um detalhamento por município do Brasil. Não existe um município do Brasil que não está no observatório. Então, se o município procurar no observatório e observar que algum dado ali não está correto, ele faz a correção no CIVEP Gripe, e 1 semana depois estará tudo corrigido. Então, eu acho que mesmo que possa haver questionamento, é importante que a gente apresente os dados. E fica uma situação pior, pode passar o próximo, quando a gente olha para a intubação orotraqueal. Vou dizer para vocês que eu não sei se o percentual que faleceu sem intubação orotraqueal é tão grande, mas certamente que existe uma demora na intubação orotraqueal de gestantes e puérperas, e isso a gente percebeu claramente nas discussões pelo Ministério da Saúde. A gestante, ela entra pela porta da maternidade de baixo risco, e ali ela tem uma dificuldade muito grande de ser transferida para a unidade que tem condição de cuidar dela de Covid. Então, por isso que uma iniciativa que tem sido discutida, até que o doutor Antônio Braga tem trazido, a importância que a gente tem para enfrentamento de morte materna, de escolher locais estratégicos que vão receber as gestações de alto risco, que tenha UTI neonatal para garantir a sobrevida dessa criança, que tenha UTI materna e que tenha equipe especializada em gestação de alto risco. Se a gente não avançar nisso, vai ser muito difícil a gente conseguir reduzir morte materna. Próximo. Um outro ponto é o percentual de morte materna por Covid-19 em UTI. Então, de quem conseguiu internar em UTI, qual o percentual de morte materna? E aí, de novo, uma desigualdade muito grande. A gente teve a alegria de começar um projeto piloto financiado pelo BID, de tele-UTI obstétrica, onde a gente conseguiu, são 5 hospitais que estão sendo acolhidos pelo Ministério da Saúde, não todos com gestantes, mas onde a gente se propõe a fazer uma visita diária. Então, quando tem gestante, Rondônia foi um dos casos, foi escolhido pela alta mortalidade em UTI, quando a gente sempre tem do lado do Hospital das Clínicas um intensivista e um obstetra, e do lado da outra ponta também um intensivista e um obstetra, e a gente teve resultados muito animadores nessa questão, principalmente em Rondônia. Próximo. Nesse caso, eu não queria cortar, não, eu queria só fazer uma perguntinha, porque a gente sabe também alguns estudos que mostram que o tempo de ser a paciente ela conseguir uma UTI, isso pode também se revelar na maior chance de óbito. Eu noto que ali alguns estados que isso acontece são estados que têm municípios remotos, de floresta e tudo mais. Isso foi avaliado em algum momento ou não? Aqui a gente também está analisando a distância do município para o local. Esses dados ainda não estão. Rondônia, mas isso que o senhor está comentando é extremamente importante. Nas discussões a gente viu muito isso, né? Então, a solicitação da vaga, se consegue a vaga, mas a distância é tão grande e muitas vezes a gente viu nas discussões do Ministério o local que está
pronto para atender é um só. E nem sempre o hospital que foi determinado como sendo um hospital para atendimento de Covid é também uma maternidade. Então, um caso que chocou muito foi um caso que foi colocado, que a paciente ela estava numa UTI Covid, ela teve que ser deslocada desse hospital para uma outra maternidade, entubada, para fazer o parto e retornar para a UTI Covid. Isso é uma coisa que, para vocês terem uma ideia, a gente fez 25 cesarianas dentro da UTI, porque não era possível tirar a paciente para 2 andares abaixo e ir ao centro obstétrico. Próximo. Braga e Lana assistiram um negócio assustador, mas que dá certo. Quando a gente olha o percentual, né, os casos de morte materna por Covid em UTI, então em 2020 nós tivemos 25% de óbito, isso olhando o Brasil todo, em 2021 33%, e aí, se a gente comparar a mortalidade que a gente teve no Hospital das Clínicas, 10,5% em 2020 e 5% em 2021. Se a gente pensar no contingente que a gente teve de 194 gestantes, se a gente olhasse para a mortalidade em torno de 30%, né, a gente teria próximo de mais de 50 óbitos no Hospital das Clínicas, o que eu garanto para vocês que nem a equipe teria sobrevivido a uma situação dessa, porque uma morte materna marca a gente para todo o tempo. Próximo. Esse eu acho que é outro dado ali que teria que aprofundar, né? Porque o pensamento rápido, rasteiro, ele imagina que com o passar do tempo, com o aumento da expertise e tudo mais, diminuiria, né? E aí a gente nota que aumentou, né? Eu não sei se alguma coisa explica, ou a própria gravidade. Eu acho que a gente teve um aprendizado, sim, né? Mas o aprendizado talvez ele fique mais demonstrado dentro de um serviço do que de um todo, né? Porque a gente teve mobilizações de equipes, depois desmobilizações de equipe, a sobrecarga no sistema de saúde foi muito grande no ano de 2021, então acho que é uma coisa também para a gente levar em consideração e pode sim ter sido uma das situações que aumentou essa mortalidade. Então, eu acho que pode, né? Quando a gente olha para esses anos, é uma coisa que a gente até discutiu, numa das publicações que a gente está enviando agora, a gente vê exatamente isso. A sintomatologia foi diferente, com predomínio maior de casos chegando mais grave, com mais intubação e também com mais sintomas respiratórios quando a gente olha. E as gestantes com um comportamento diferente de quando a gente olha homens e mulheres. Então, as gestantes tiveram, sim, uma piora na sintomatologia. Pode passar.
Eu acho que eu posso falar um pouquinho do que a senhora falou, né? Mostrando um pouquinho dessa experiência nossa no HC, né? Então, em 2020, o que aconteceu dentro do Hospital das Clínicas? O Hospital das Clínicas, de forma original, ele tinha 85 leitos de UTI e no pico da pandemia ele chegou a 300 leitos de UTI. Então, a gente ficou com 10 unidades de terapia intensivas diferentes e nós chegamos a uma situação... na verdade, nós ficamos com 25 unidades de terapia intensiva diferentes. Nós chegamos a uma situação de ter gestantes em 10 UTIs diferentes. Então, isso foi uma dificuldade enorme, porque imagina, primeiro que o obstetra tem que aprender a entrar na UTI, aprender a linguagem da unidade de terapia intensiva, e o intensivista tem que aprender que a gasometria é diferente, que os parâmetros são diferentes, que a gente tem que olhar junto, a gente tem que olhar o feto junto para garantir que a gestação consiga continuar. Nós aprendemos que fazer o parto pode não ser uma boa ideia, porque você aumenta muito a inflamação e pode aumentar o óbito. Então, a gente teve uma situação muito difícil em 2020. Vou dizer para vocês que eu coordenei a equipe do Hospital das Clínicas, nós chegamos em 2020 desgastados, porque a gente tinha que discutir cada vez com um grupo novo o caso, e em 2021, como eu tinha colocado para vocês, pode passar o próximo, a gente passou a ter uma unidade de terapia intensiva preferencial para gestantes, né? Então, com 13 leitos, e nessa unidade de terapia intensiva, se chegasse uma gestante, iria para lá. O Braga e a Lana visitaram a unidade de terapia intensiva. Quando eles foram lá, acho que estava praticamente lotada de gestantes. Hoje a gente ainda tem 2 gestantes que estão internadas nessa UTI, então diminuiu muito, mas não acabou. E isso foi o que possibilitou a definição desses protocolos conjuntos. Então, mesmo mantendo a mesma gravidade para a gente nessas UTIs, a gente reduziu a mortalidade pela metade. Próximo. Sobre isso eu queria só falar uma questão, concordo 100% com a senhora. Eu, inclusive, está no manual... para sempre testar, né, no final da gravidez, e quando testar e der positivo, mesmo que assintomática, que a gente sabe que também tem um risco, essa paciente, ela deveria, e aí eu falo deveria no sentido mais positivo, de ir para um município já com a disponibilidade de UTI. Isso eu vi em Manaus, nas 3 semanas, a Lana estava lá comigo, muitas vezes na própria Manaus, na cidade grande, a gente não conseguia, às vezes, transferir uma paciente de uma maternidade sem UTI para UTI, e algumas morreram, sim, sem acesso à UTI, numa capital. Tem a questão da regulação, que eu acho que é óbvio que uma grávida rígida, jovem, com feto, né, no seu ventre, tem aí uma questão, eu falo aqui também como conselheiro federal de medicina, o doutor Donizete já saiu, você tem essas questões que, quando você tem mais pacientes do que leite, você tem que levar isso em conta. E lá também eu notei que às vezes não se levava isso em conta quando a gente estava lá, não tem nenhum tipo aí de crítica, mas assim, é fato, isso aconteceu. Então, eu acho que assim, primeiro tem que testar, agora a gente tem um teste de antígeno, a Rosana está falando aqui, não tem mais desculpa para não testar. A gente sabe que na questão do PCR, tinha uma questão do tempo, fazer o PCR, o resultado saía 7 dias, 10 dias depois, em alguns lugares, dependendo da distância. Hoje, com o teste de antígeno, sai 15 minutos depois. Então, não há mais desculpa alguma. E aí, se puder ficar essa mensagem, o obstetra, o enfermeiro, seja lá quem atender a paciente, ele tem que testar a paciente nos momentos que o manual coloca. E testando e dando positivo, essa paciente ela tem que ser levada imediatamente para o município. A gente deu dinheiro para isso, para a casa de gestantes. Se a paciente não puder, não tiver condição, o município tem que pagar e tem que colocar isso lá no lugar, porque isso realmente salva vidas. Eu não consigo ficar calado vendo uma situação desse tipo. Nenhuma grávida pode morrer por falta de UTI. E a gente sabe que na hora que deu o problema, lá no meio do nada, vai morrer. Se ela já não estiver perto de UTI, vai morrer, não há o que ser feito. Então, ela já tem que estar no local, porque isso já é previsível. O teste deu positivo, a gente já sabe que ela tem um risco muito maior de morrer. Então, não tem desculpa alguma. Eu sempre cito o exemplo de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, na idade gestacional X, a paciente quer queira, quer não queira, ela é levada para Recife. O Olímpio está aqui. Não sei se ele concorda ou não com isso, mas eu concordo, porque o que o coitado do colega médico vai fazer se uma paciente complicar
lá em Fernando de Noronha, não vai fazer nada, vai olhar para a paciente e vai sofrer junto com ela e ela talvez vá morrer, entendeu? Assim, então, eu realmente faço uma súplica aqui para testar na grávida no momento correto e, dando positivo essa grávida, independente de estar sintomática ou não, ela ser levada para o município com disponibilidade de UTI para até o término da sua gravidez. Aí eu não estou entrando no mérito do que vai ser feito ou não do ponto de vista de parto, seja lá o que for. Só da questão de ter disponibilidade de UTI. Acho que um outro ponto importante também que está no manual e que nós percebemos na prática, a piora da gestante, às vezes, ela é mais rápida do que a de quem não é gestante. Então, uma gestante, às vezes, ela vai de um catéter nasal simples a uma intubação orotraqueal em 12 horas. Então, não dá para olhar para a gestante e falar, está só com 3 litros, está só com 4 litros, vamos ficar com ela aqui mesmo. Sim, essa mulher precisa de um local seguro. Próximo. Um outro ponto que preocupa muito é em relação à vacinação. A gente tem um outro painel, né? O que eu estava mostrando para vocês até agora é o Observatório Obstétrico Covid-19. Agora a gente tem um outro painel que chama Observatório Obstétrico Covid-19 Vacinação, também com os dados oficiais de vacinação. E isso preocupa muito, porque nós tivemos um pico, né, em junho, julho, e depois a gente teve uma redução muito grande da primeira dose. E quando a gente olha o total de doses aplicadas, pode ir para o próximo. Próximo, esse. Não, desculpa, esse. Quando a gente olha o total de doses aplicadas, foram aplicadas 1.300.000 doses, sendo 900.000 de primeira dose e 412 de segunda dose. E quando a gente olha esse número, é um número muito baixo se a gente pensar que a gente deve ter uns 3 milhões, em torno de 3 milhões de gestantes, né? Até esse cálculo foi um cálculo difícil para a gente. O que a gente utilizou foi o número de nascidos vivos em 2019, mais 10% pensando em neomortos, em natimortos e abortamentos, né? Mas nós não conseguimos esse número exato, mas quando a gente olha, é uma situação bastante complicada. E aí um apelo que é importante a gente fazer para que os médicos também não indiquem a vacinação, que não atrase essa vacinação. Não existe evidência nenhuma de que aumenta abortamento, de que dê malformação, e a gente vê uma resistência das pessoas em não indicar a vacinação. Então, sim, a mortalidade materna caiu pela vacinação de gestantes e puérperas, mas também pelo aumento da vacinação em toda a população. Mas eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande, principalmente se nós estamos tendo até uma convivência relativamente tranquila com a variante Delta, mas a gente sabe do potencial de gravidade dessa variante, e esta variante, se aumentar as infecções no Brasil, nós vamos ter uma população de gestantes não protegidas em um número muito grande. As 2 pacientes que estão hoje no Hospital das Clínicas em UTI, uma delas em ECMO, não se vacinaram, né? Então, acho que é importante a gente chamar a atenção para essa situação da vacinação. Próximo. Aqui é o mapa da vacinação, então, com a primeira dose no Brasil, aí sim, nessa estimativa que nós fizemos, colocando 10% em cima do número de nascidos vivos, não sei se tem outra melhor, mas primeira dose no Brasil, 29%, com essa distribuição nos estados. Próximo. E a segunda dose só em 14% da população estimada de gestantes e puérperas. Próximo. O que eu tinha comentado para vocês, né? Então, ali é a foto mesmo de como é a tela do Observatório Obstétrico. Ele tem um local onde está escrito estados e municípios. Então, eu coloquei ali estado de São Paulo. Ele lista todos os municípios, vai ter acesso aos casos inseridos, quantos foram finalizados, quantos óbitos ocorreram, quanto percentual de óbito em UTI, percentual de óbito com intubação ou sem intubação. Eu cortei só uma parte da lista, mas ele segue com todos esses dados que eu apresentei.
Então, é muito fácil que cada município possa consultar, isso está em todos os painéis que nós temos, né, o de gestantes e puérperas, o Covid de vacinação, e a gente gostaria muito que todo mundo entendesse que a qualidade dos dados é uma ferramenta extremamente potente se a gente quiser reduzir morte materna. Enquanto a gente tiver fragilidade nos dados, a gente supõe qual é o problema, mas a gente não enxerga o problema de forma adequada. Próximo. Tenho que chamar a atenção para vocês, eu já estou acabando, em relação à mortalidade materna dos casos não especificados. Então, soma-se aquele número de mais de 1.800 que eu falei, mais 344 casos de mortalidade por síndrome respiratória aguda grave, que não teve o diagnóstico finalizado, então ele conta como no banco, como não especificado ou não respondido. Próximo. E isso a gente vê, uma coisa que chama a atenção é que apesar da oferta dos testes, ele mantém mesmo um número ali meio constante, mas por outro lado não seguiu os dois picos, o pico que a gente teve agora na segunda onda. Próximo. E aí, para finalizar, e eu sei que a tarde toda é para os comitês de morte materna, né? Eu estou compartilhando aqui com vocês o impacto que a gente teve da Covid-19 na razão de morte materna. 2019, razão de morte materna de 55 para cada 100 mil nascidos vivos, já com um desafio muito grande para chegar em 2030 com 30, né? Sair de 55 e chegar em 30 já é muito difícil. Os dados preliminares de 2020 mostram uma razão de morte materna de 68. Por que são preliminares ainda? Porque ainda existem casos em investigação, porque a gente tem uma subnotificação considerável no Brasil. Então, essa é a razão de morte materna que eu peguei do painel do SIM e do SINASC, tá? E a razão de morte materna, o que é estimado para o ano de 2021, olhando os dados até maio, que é o que tem disponível no SIM e SINASC, uma razão de morte materna atualmente de 116 casos para cada 100 mil nascidos vivos. Então, acho que a gente tem um desafio enorme, e aqui eu estou falando não só de Covid, mas de hemorragia. A gente tem inúmeros hospitais no Brasil que não tem uma bolsa de sangue, e a gente sabe que se tiver uma atonia uterina, a gente fala isso no Zero Morte Materna, não há tempo de pegar o sangue no hospital vizinho. Se for necessário esse sangue, essa paciente morrerá. Não tem opção, pelo tempo que a gente sabe do quanto se perde em volume de sangue. Então, eu acho que a gente vai precisar ter uma coragem muito grande para rever a estrutura das maternidades e realmente pensar quem pode, quem deve ser maternidade e quem não tem condição de ter uma maternidade. Próximo. O último slide, eu queria só compartilhar com vocês. O observatório não nasceu para a Covid-19. O primeiro painel do observatório é o Observatório Obstétrico, indicadores obstétricos, onde a gente aborda prematuridade, taxa de cesárea. Então, esse é o original, né? Mas pela urgência nós interrompemos esse projeto, passamos a trabalhar com Covid-19 gestantes e puérperas. Depois de gestantes e puérperas, um painel Covid-19 1000 dias, que observa crianças até 2 anos de idade. Nós temos 900 mortes de crianças até 1000 dias. É 1000 dias porque ele conta também como se fosse o pré-natal e os 2 anos após. No Covid-19 1000 dias, nessas 900 mortes, 300 acontecem até 3 meses de idade, né? Então, é algo que a gente também precisa analisar melhor. E a gente fez um novo painel, e esse sim é bem voltado para gestor, que é um painel que se chama Qualidados, para que os gestores possam analisar a qualidade dos dados que são apresentados quando ele envia os dados para o Ministério e como que isso está colaborando ou não. Próximo e último. Queria dizer para vocês que as atualizações, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entrar no painel.
as pessoas podem se inscrever em qualquer um desses painéis, né? Ela se inscreve numa newsletter assim que tiver atualização. Então, geralmente na quinta ou na sexta-feira, as pessoas recebem uma atualização de como é que está a situação da Covid-19 no Brasil. Era isso, obrigada pela oportunidade. Eu espero que a gente realmente consiga potencializar as nossas ações e reduzir essa morte materna. Obrigada.